Boa noite, querido amigo ouvinte aqui da Rádio Sindical. Alô, porteiro amigo, vamos começando mais um programa. Hoje, dia 10 de julho de 2024. Inverno em Campinas, se é que ele existe. E é isso, né, minha presida? É bem isso, Gabriel. E olha só, né? Já estamos em julho. Daqui a pouco tá chegando o Natal, pessoal. Calma, Maria, faltam 6 meses ainda. Não, falta tanto tempo. Fecha o olho, acorda, já Isso. era, né, Maria? Mas nós estamos mais próximos da nossa. A database. Isso mesmo. E hoje nós temos quem aqui? Nós temos uma síndica profissional. E ela é muito mais coisa que síndica profissional. Eu vou até passar para ela mais. falar todo o Isso, currículo aquele dela. famoso, né? Exatamente, aquela introdução em que a pessoa se Isso. apresenta, né? E eu já vou agradecendo ela. Obrigada de você ter aceitado, viu? Um prazer te receber aqui. Com certeza você vai poder explicar bastante coisas para quem está com dúvidas aí, tá bom? É isso mesmo. Então, para começar, Tecla, ela é síndica profissional, ela tem uma gestão de condomínios, né? Ela estava nos explicando aqui em off toda a gama de movimentos, que ela, de situações em que ela trabalha, que ela atua, né? Já está aqui há cerca de 10 anos em Campinas, pra gente é um prazer. E a primeira pergunta que a gente faz sempre é: quem é, da onde vem, para onde vai, o que come, o que gosta. Quem é Tecla? Quem é? Então, vamos lá. O prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente canalizar, né, as nossas forças e poder contribuir aí com mais conhecimento para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, a Tecla é uma pessoa física. Meu nome é Tecla Bierrenbach de Castro, mãe de 3 filhos, Guilherme, Helena e Deodato. Um beijo para eles. Tenho uma história na área condominial bem interessante, né? São 10 anos de carreira, como você começou e falou. E quando comecei dentro de administradora. Então, a minha área, ela tem vários bracinhos, né? E começando pela administradora, você conhece como funciona todo o processo burocrático. Sem dúvidas. Depois que eu saí de uma das administradoras, entrei dentro de um condomínio grande, já com 234 unidades. Caramba. E fui ser gerente predial. Uau. Pelo porte do empreendimento, né, ele já é classificado aí como um gerente predial. Certo. E nesse empreendimento eu pude ter acesso às informações das partes técnicas, Certo. da parte jurídica também, da parte de assuntos de recursos humanos, junto com os colaboradores. E depois eu fui e me especializei para ser síndica profissional. E hoje, além de síndica profissional, também ministro cursos. Que legal. Faço mentoria com síndicos também, moradores ou síndicos profissionais, palestras. Que legal. E necessariamente em alguma situação que possa acontecer aí, a gente atua pontualmente quando algum síndico chega como, né, essa mentoria para a gente tentar resolver aí em conjunto como que pode atuar para melhorar a condição de todos. Que massa. Viu? Quanta coisa, Maria. Legal. E é muito bacana esse tipo de conversa, né? Com as pessoas que estão do outro lado, né? Porque para mostrar que não tem lado, na verdade, né? Exato. Na verdade, nós estamos para tentar sempre ter coisa legal, bacana, interessante para nossa categoria, Sim, né, presídio? sempre protegendo o nosso trabalhador. E dialogando com a outra parte, E né, para Maria? proteger o trabalhador, a gente tem que ter vaga de emprego, trabalhador. Exatamente. Entendam isso. Se não Exatamente. tiver vaga de emprego, nós não estamos te protegendo. Mas você sabe uma coisa que é interessante, como vocês estão falando da vaga de emprego. Eu estava, né, em off também conversando sobre a necessidade desse público, desses trabalhadores se atualizarem. Sim. Né? A gente está entrando nesse mercado que está expandindo e não tem muita volta. Né? Mas Sim. antigamente a visão que tinha era daquele zelador, um senhor que ficava naquele prédio, né? Pra E ele sempre. fazia para sempre e fazia de tudo, um pouco. Sim, Né? isso mesmo. Só que esse de tudo um pouco, ele passou com várias coisas em tão pouco tempo que agora a gente precisa se atualizar cada vez mais. Com certeza. Então, a parte tecnológica, então você está falando de câmera, você está falando de app para abertura de portão, portaria virtual, você está falando de
moradores que recebem mercadoria. Sem Né? Nós dúvida. passamos pelo processo da pandemia e tudo aconteceu dentro dos prédios. Sem dúvida. Né? Sim. A obra estava acontecendo, a escola estava dentro do prédio, a atividade física estava dentro do prédio, Aham. o home office das pessoas. Então, é como dialogar essa questão entre o que é portaria, né? Até onde meu serviço de porteiro, controlador de acesso vai para uma gentileza ou vai para um acúmulo de função. Sim. As coisas precisam ainda passar por tudo isso, né? Sem Atualização. dúvida. Sem dúvida. E o profissional, quando ele se recicla, com certeza ele vai ter Mais espaço. mais possibilidades Com de certeza. crescimento, né? Com Então, certeza. de zelador, ou controlador de acesso, ou porteiro, ele pode ser um gerente predial, né? Ele pode acumular aí, de repente, um conhecimento de manutencista, Sem dúvida. né? Sim. E a coisa vai expandindo. Com certeza. Muitos zeladores começaram como zelador e hoje são síndicos, Sim, sim. Sim. né? Sim. E eles têm muita capacidade. Muita né? capacidade, Nossa, né? não falta capacidade, Porque né? quem consegue consertar problemas N, consegue mexer, por exemplo, no aplicativo. Né? E hoje precisa aprender a mexer no Precisa. aplicativo. Não tem como. Né? Mano, pra andar, desde receber uma comunicação interna, externa, até sabe uma coisa que eu vejo sempre, que muitos deles têm dificuldade, aplicativo de olerite, para acessar o pagamento, sabe? E, meu, tem gente que vocês estão nos ouvindo, não é um puxão de orelha, não é nada, mas tem que se atualizar. Sim, sim. Tem que se atualizar, né, Maria? Sim, por isso Né, que o Teca? sindicato vai abrir para ter curso para eles estarem aprendendo. É isso Cada mesmo. vez mais. É fundamental. E assim, eu vejo que é um público que tem muita boa vontade. Sim, sim, sim. Tem sim. muita vontade de ajudar, né? Sim, eles são muito. E que a gente, às vezes, até se confunde, né? Esse se ajudar com coisas que as pessoas pedem, os moradores pedem, sem saber o que aquilo está implicando. Né? A gente Sim, estava conversando verdade, sobre verdade, a situação verdade. né, de acúmulo de função, voltando aquele zelador que ficava, às vezes até morava dentro do condomínio, Sim, dentro do a prédio. figura do Hoje zelador nem que existe morava mais. lá, né? E que nem existe mais, raríssimos, né? raríssimo isso, né? Mas que hoje, se você está lá dentro do seu expediente e liga a morador e fala, olha, estou com o meu chuveiro que queimou. Exatamente, O exatamente. que nós vamos fazer nesse momento? A gente chama o zelador, a gente chama a portaria, deixa a portaria descoberta, chama o seu seguro da moradora, Exatamente. né? O que vai fazer nessa situação? Qual que é o liame ali entre o que é o empregado que zela pelo bem comum, né? E qual que é o empregado que zela pelo bem privado, né? Exato. Essa é uma confusão que a gente recebe muito lá também, né, Presida? Sim, nossa, é o que não falta, Muito né? lá, né? E aí, qual que é a visão sua sobre essa situação? Já que tem bastante experiência lá naquele lado. A gente vai ter a visão ali, né, da convenção coletiva do empregado, né? E para vocês? Então, como é que vocês têm a convenção coletiva e nós temos lá dentro a convenção do condomínio e o condomínio. regulamento interno. Em Perfeito. todos do regulamento interno prevê que não é possível ser feito isso. Não é possível. Não. Ótimo. Por quê? Porque as implicações, não só trabalhistas, Uhum. mas o que envolve você estar pagando uma coisa comum e ter um benefício próprio. Então, Aham. a moradora que está lá e pediu para fazer a troca do chuveiro dela, ela não está pensando que os outros 30 e poucos daquela mesma torre, se pedir, não tem um funcionário nas 8 horas de trabalho. Com certeza, na semana, né? Começa assim, né? E eu costumo dizer que pau que bate em Francisco, bate Chico. Deve bater Bem mesmo. isso. É. Né? Não tem como você fazer exceções, Não, né? não deve. Porque aí vai virar só a regra. Exatamente. Né? Então, a exatamente. nossa visão, a minha visão como síndica é resguardar justamente tanto o empregador como o morador. Com certeza. Porque imagina, por exemplo, se acontece, pensando lá do empregado agora. Maria, ele vai lá com toda a boa vontade do mundo e, sei lá, toma um choque. Exato. E se ele cai da escada, E se ele cai da escada? tem que abrir CAT. E aí? E aí, José, né? E aí é condomínio, é morador, vai tudo pro mesmo, com todo Tudo, respeito, buraco, né? tudo, Porque vai fazer o quê? Exato. Eu até tô falando nesse termo, né? O CAI e o CAT, porque teve uma moradora que ligou e não faz nem mais uns 20 dias ela ligou e falou para mim que era um absurdo o posicionamento do sindicato falar que não pode ir lá e consertar as coisas do alto do guarda-roupa dela que ela queria que consertasse.
Falei, minha senhora, não pode, por quê? Se ele sofreu um acidente... Não, mas vai sofrer como? Vai cair da escada um tombinho de nada? Quer dizer, pro porteiro é um tombinho de nada, né? Então, sabe, fica muito complicado. Sim, quando sim. o outro lado não consegue entender o perigo que é cair de uma escada. Você sabe que uma coisa que recentemente tive problema em um dos condomínios, por quê? Tinha um colaborador que ele ajudou muitas as pessoas. E por fato dele não ter feito corretamente o procedimento, nós estávamos colocando ele numa condição que ele precisaria se moldar no regulamento interno. Com certeza. Né? Uma das moradoras, ela se questionou. Poxa, mas para mim ele faz A, B, C, D. Por que para mim ele não faz? É isso, tá vendo? Né? Então, você fala, eu não tenho como ajudar a servir 97 unidades? Não tem. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Não deve, inclusive, né? Então... Mas tem uma situação que agora apertando vocês, hein? Que eu também sei que tem. Existem muitos trabalhadores nossos que prestam serviço pessoal particular para condomínio. Não sei se é o caso que você já viu, mas assim, ele é trabalhador de condomínio, né? E aí na hora extra ali dele, ele vai lá no condomínio e presta Ou ele serviço. faz 12 por 36 e vai na folga. Vai na folga. Né? E aí as pessoas veem ele e falam, mas ué, não é dia de folga seu? O que você está fazendo aqui? Né? Isso mesmo. E aí, como que funciona isso se acontece novamente um acidente? Exatamente, né? exatamente. E ele está transitando na área comum do condomínio. Exatamente. Então, é uma preocupação, sim. Não tem que ter, né? Tem mas que ter. uma das coisas, pessoal, eu sou presidente do sindicato, mas trabalhei em condomínio. Eu não vim, assim, tipo, cair do paraquedas, não. Todo mundo sabe disso, quem acompanha a minha trajetória. E uma das coisas que acontecia muito, de eu estar na portaria, o interfone tocar, ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Tinha uma senhorinha no segundo andar, e ela já estava com Alzheimer, ela estava com muito problema, e a cuidadora falava assim, eu não sei mais o que fazer, né? E eu falava, meu Deus, eu não posso deixar a portaria aqui, eu levo advertência, né? Sou uma diretora só, mas eu nem estava dentro da entidade naquela época. Não tem nada a ver, né? E também isso também não justifica. Não, eu tô explicando até para o pessoal entender que, tipo assim, às vezes fala assim, não, mas se eu fosse diretor eu podia. Não pode, tá? Aí que você tem que ser exemplo, tá? Diretores que estão nos ouvindo. Eu falava, só tem um jeito de eu ajudar ela. Eu vou até lá fora e vou pedir para trazer ela até perto da sacada, porque era tudo cercadinho, e eu vou conversando com ela, porque eu sabia que ela gostava de mim. Então, quando tinha troca, quando o outro chegava, eu subia para o apartamento para acalmar ela, para ela dormir, porque ela gostava muito de ver a minha pessoa. Então, eu ia conversando com ela e ela dormia. Mesmo tomando toda a medicação, ela precisava ouvir minha voz. Queria te ouvir. Então, às vezes eu ficava lá e às vezes o pessoal falava assim, nossa, mas a Maria José é tão assim, tão amável com todo mundo. Então, ser amável pode, pessoal, tá? O que não pode é deixar a portaria. Sim, exatamente. A função, né? Você está lá designando uma função. Sim. A sua função sendo designada bem feito, nada impede de você, junto com isso, ser gentil, se atentar às preocupações que têm os moradores, né? Sim. Hoje a população tem cada vez mais envelhecendo e a gente se depara com situações dessa nos prédios, que grande maioria são idosos e alguns que moram sozinhos. Então, aí a gente passa por vários outros problemas, né? É a questão de fechar a tubulação de gás, vai viajar e não fecha. E aí o porteiro que está lá, que ele sabe o cotidiano do prédio, ele já sente. Né? Então, ele conhece tudo. Conhece tudo, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas da linha de frente, elas são muito importantes. Sem dúvida. Então, os que estão nos ouvindo, eles têm que saber que eles têm grande parcela, né, de envolvimento para esse organismo prédio funcionar. Com certeza. Né? Eu falo, vital, o porteiro é uma vital figura muito importante. Sim. E às vezes as pessoas tentam menosprezar ele, né? E ele tem que entender que não, ele é muito importante. Ele não é assim uma árvore que está ali. Não, inclusive você importante. tocou num ponto muito importante. A gente está passando, acho que a sociedade está passando por um recálculo aí de rota, com algumas coisas que não têm os mesmos valores como tínhamos antigamente, né? Que é o respeito, né? A cordialidade, se colocar de fato, né? Naquela pessoa. Vestir os sapatos do outro, né? Exatamente. Então, aquela pessoa que está lá na linha de frente, ela tem
atividades que são obrigatórias. Né? Ele não está lá simplesmente para abrir e fechar portão. Ele não está lá para falar só bom dia, boa noite. Né? Então, as pessoas precisam entender que o respeito com aquela profissão, com aquele profissional, ela é fundamental para resguardar a sua segurança. Sim. Principalmente. Exatamente. Né? Que aquela pessoa que está lá, ela está fazendo o papel para ninguém te incomodar no seu lar. Bem isso. E muitas vezes, quando ele proíbe ali, isso aqui não pode passar, alguém desce e as ofensas vão lá para cima. Ofensas, acaba indo para a Ameaça parte física. Muito, eu tô né? tendo muito isso aí. Então, assim, somos todos iguais, né? Não tem essa questão de distinção por conta de função A ou B. Não pode ser tratado assim. Isso. Não existe isso, né? E Mas, pessoal... infelizmente, a gente percebe que tem pessoas ainda que querem ir para essa linha. E é muito triste. E você sabe que a gente do Sinconed lá, capitaneado pela Maria José, nós conseguimos aí um projeto conjunto com a Fundacentro, até para todos vocês, né, saberem, que nós estamos ali elaborando com um órgão governamental responsável pelas uma parte considerável, por exemplo, de NR, de normas regulamentadoras, fazer uma cartilha especializado para trabalhadores em condomínio. E uma das coisas que as especialistas da Fundacentro conversaram conosco foi essa invisibilidade do trabalhador de condomínio, os problemas de depressão que isso pode acarretar, né, Maria José? Sim, os problemas muito psicológicos. Triste. Essa invisibilidade, os próprios pesquisadores que foram ao sindicato, faz um tempo já. Faz uns 15 dias. Uns 15 dias, eles tocaram nesse assunto, sabe? Que eles querem, inclusive, não somente a ergonomia, né? Eles querem também analisar sob o ponto de vista do mental, né? Perfeito. Porque, sensacional isso que vocês estão isso. falando, né? É uma profissão muito invisível, muitas vezes. Infelizmente. Né? Infelizmente. Que as pessoas precisavam entender que tudo começa da portaria. A segurança, o chegar... Por exemplo, você imagina uma pessoa que usa medicamento que precisa de geladeira? Pois é. O profissional que está lá na portaria, ele recebe uma coisinha, uma correspondência. Se ele não põe na geladeira, vai estragar. O remédio estraga, o custo estraga, a pessoa... Quer dizer, ele está lá ele tem uma função primordial. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Acabou a energia. Né? A água, está faltando água. E as pessoas acham que não, é uma pessoa que está lá sentada que é simples e não tem nada de envolvimento. Nossa. Só que eu já fiz monitoramento entre um prédio de 97 andares, que ele tem que fazer 97 unidades. Que ele tem 3 torres. Eles têm que fazer atendimento da portaria, pegar documento, receber informação de correspondência, ele tem que falar no interfone e o portão lá parou. E tem um monte de gente ali querendo entrar. Né? E aí ele não está sendo suficiente? Não, vamos analisar tudo isso. Também, né? E tudo no nível de detalhamento. Que você coloca um dígito diferente no seu RG, você já... Trava todo o seu reconhecimento e todos os dados ali já vão para o espaço. Exatamente. Né? É verdade. Né? É bem isso. Bom, mas muito legal. Eu tenho uma ideia também que eu queria te perguntar, considerando a sua experiência. Você acha que é viável, e se for viável, a partir de que momento ou de que situação que se mostra viável um condomínio sem administradora? Um condomínio sem administradora? Você acha viável? Eu acho que tem perfis. Tem perfil de prédio que tem que ser síndico morador. Tem que ser síndico morador, tá. Não cabe síndico profissional. Não cabe síndico profissional. Não. Perfeito. Não. Legal, Não, legal. E é bom que isso tenha o DNA do condomínio. Por quê? Não é que você tem que colocar um síndico profissional porque é moda. Sim. Não. Tem muitos síndicos moradores que têm a capacidade de fazer a gestão. Ainda mais com alguns que estão na área que são correlatas. Sim. Ou é um engenheiro, ou é um administrador de empresa, Exato. por exemplo. Não há problema quanto a isso. Né? O que a gente não pode deixar é de cumprir as obrigações legais. Claro. E mais tantas outras coisas que se envolvem. Então, tem o condomínio então, que pede síndico morador em vez de síndico profissional. Tem a necessidade de condomínios que são autogestão, que não precisam de administradora. Mas esses são raros, né? Ou não? Nem tanto. Legal. Né? Gente, Então, tem um bom número. tem aqueles condomínios, por exemplo, que são apenas a rua,
com algumas casas que se sei. transformaram em um condomínio de casa, certo. né? Tem Tem condomínios, por exemplo, de 10 casas que internamente eles fazem essa gestão. Autogestão ali, né? Exatamente. Aí não precisa de administradora. Entendi. Aí você vai ter condomínios, inclusive, que não tem administradora, mas tem escritório de contabilidade. Que já é o suficiente em muitos casos. Em muitas situações. E aí você também tem associações, que a contabilidade é uma coisa diferente e que normalmente vai para ou administradora ou para escritório de contabilidade. Né? Então, acho que tem todo esse papel. E vai depender digamos, do perfil do condomínio para essas coisas, né, adentrarem-se ali. Do perfil do condomínio, do tempo de dedicação desses condôminos para executar essa autogestão. Com certeza. O tempo de vida desse condomínio, se não é o caso de fazer aí um acompanhamento com outros tipos de profissionais, né? Então, obras mais, assim, que envolve outros tipos de coisas, né? Ou um rateio extraordinário, que tem que fazer acompanhamento, né? Então, acho que tem várias situações. Isso. Eu falo isso, Maria, porque até esses tempos aí teve uma reunião no meu condomínio. Que, obviamente, eu vou falar qual é, né? Mas teve uma reunião no meu condomínio. E era um síndico profissional. E eu achei muito bacana o posicionamento dele, a forma como ele apresentou e tudo mais. Porque é uma primeira coisa que vou abrir um adendo aqui. Gente, quem hoje em dia tem tempo de ser síndico, além de ter uma profissão? Vamos ser eu fico olhando para eles assim, falo, meu Deus do céu. É muito difícil, gente. É muito difícil, Marisé. Você não ia dar certo de síndico. Eu já tenho pressão alta sendo advogado, mesmo sendo advogado é síndico. Mas aí, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi, eu gostei muito, mas o povo tava reclamando isso. Que eu quero morador, eu quero síndico morador, quero síndico morador, quero síndico morador. Eu fiquei pensando assim, gente, primeiro, qual que é a diferença? E segundo, para mim o síndico profissional, ele aparentemente vai ter muito mais, na minha ideia, né? Acessos, informações, porque é a profissão dele, é o dia a dia dele, do que aquela pessoa que, sei lá, tem um escritório, que fica o dia inteiro no escritório, depois à noite tem que ser síndico, entendeu? E por fim, essa questão de o conselho fiscal tá aí para, né, qualquer merda que síndico, seja ele profissional ou não fizer, ir lá e falar, não, tá errado isso daqui, amigo. É mais ou menos por aí mesmo. Você vê que síndico profissional vai acabar tomando a função de síndico de forma geral. Você vê qual que é a distinção na sua concepção, da sua perspectiva, entre síndico e síndico profissional? É bem interessante isso. Eu acho assim, como eu falei para vocês, existem tipos de condomínio, certo, né? Então, um condomínio pequeno de 16 unidades, você onerar o custo de um síndico profissional para esse condomínio, às vezes não compensa se você tem alguém que faz a gestão. Certo. Por isso que, às vezes, essa parte híbrida de atendimento que eu faço é o síndico morador e eu entro com essa expertise. Certo. Tá? Aí você pega um empreendimento com 10 torres. Certo. Que só nas 10 torres você precisa de um subsíndico para cada torre. Certo. Nossa, aí já... Então, você não tem como não ter um síndico profissional, né? Por quê? Porque esse nível de detalhamento dos problemas que podem ocorrer, trabalhista, jurídico, contábil, né, manutenção, ele já está mais especializado nesse item. Então, hoje eu falo que é síndico interno, morador, e síndico externo, o profissional. Entendi. Tá? Certo. E o que acontece? Quando a gente está na área como síndico profissional, a gente não tem somente a visão de um empreendimento. Tem a visão de vários. Tem síndicos colegas que tem 10. Então, você tem o de 20 unidades, como você tem o de 333. E que navega entre vários problemas. Então, um incêndio na garagem, quando tem uma área de preservação ambiental, que está implantando um condomínio. São variáveis que agregam como experiência. Com quando certeza. você pega um condomínio que você tem problema financeiro, quando você tem problema que as manutenções não foram feitas. Aí você entra com a expertise que você tem e você coloca ele no seu trilho. No trilho, entendi. Entendeu? E então eu acho que é uma tendência aumentar muito mais profissionais nessa área. Certo. E ficar síndicos profissionais, na grande maioria, eu diria para você, quase 80%. Entendi.
que só exceções aqueles pequenos que talvez não compense obviamente, pela remuneração e tudo mais. Né? Exatamente. Foi isso também que veio à minha cabeça na hora, Maria, porque eu falei assim, gente, lá é gigante, tem 184 apartamentos, é muita gente. Como é que uma pessoa vai conseguir cuidar daquilo tudo? Não, e você vê, vamos lá, você tem um síndico para 184 unidades, Exato. você tem uma equipe de colaboradores, né? Exato. E que tem uma necessidade de manter o custo baixo da cota condominial. Que é a coisa que o povo mais briga é Exato, isso aí. porque a taxa de recorrência já existia há muito tempo do pessoal falar isso. Cota condominial sempre foi recorrente. Tá. Certo? Certo. Então, mas tem essa necessidade de não ficar aumentando sempre e manter os custos, certo? Só que os imprevistos acontecem de toda a ordem. Inevitável. E que você tem que ter o mais enxuto de colaboradores. Para manter esse custo baixo, né? E essa roda girar com o dinheiro dos outros, no tempo de obrigação que você tem que fazer as coisas, né? E ainda mediar conflitos. Meu Deus do céu. E quantos conflitos tem, gente? Muitos conflitos. Deus. Condomínio, eu moro em casa, tá? E a minha filha mora em apartamento, eu falo para ela assim, amor, amo seu apartamento, é lindo, mas eu não me vejo dentro de um apartamento, porque eu não consigo. Eu preciso ter cachorro, né? Primeiro, eu preciso ter cachorro. Eu adoro cachorro. E aí eu fico vendo, assim, quando a gente passa, né? Principalmente onde eu trabalhei também, quando tinha cachorro, aí sempre tem problema, porque a pessoa não pega o cachorro no colo, ou então não vai no elevador de serviço. E assim, vai se criando vários problemas, né? Muito conflito um com o outro. Conflitos. Eles se olham, né? Um morador, eles são porta a porta e eles se olham rangindo um pro outro, né? E o cachorro mesmo tá tranquilo, o cachorro tá em paz. O problema é o dono do cachorro que não quer cumprir as regras do condomínio, né? Sim. A gente até brinca que tem os 4 Cs, né? Que é cachorro, criança, cano e carro. É bem isso. Aí carro é um problema. Então, com esses 4 Cs, a gente tem que ficar bem atento. É né? bem terrível, Bem gente. terrível. É um tal de bater na porta do outro, né? Abre a porta e vá. Rabisca o carro do outro, depois fala, não sei, eu não vi, mas peraí, pegou, foi você, né? Não, isso daí foi no shopping, não foi? E a gente assiste essa cena direto, né? Sim, tem muito. Ou então eu vou usar a tua garagem, eu sei que você foi viajar, eu vou pegar a tua garagem pra mim, mas eu não vou pedir pra ninguém. É bem isso, É bem isso aí é isso, muito total. prático. Total. É assim, é uma coisa própria de condomínio. O que eu tô falando são coisas assim, que eu sei que acontecem em condomínio e acontece muito, né? De você falar assim, olha, se você tá com certo tipo de coisa, tem que ser no elevador de serviço. A pessoa olha de um lado, olha do outro e vai lá no social. Aí o porteiro chega educadamente e fala, senhora, tem que ser no... Eu vou falar pro síndico, que você me desrespeitou. Ela não vai falar que pediu só. Você me faltou com respeito. Por que eu tenho que ir para lá? Porque não pode, é as regras do condomínio. Existe estatuto, existem normas dentro do condomínio a ser cumprido. Sim. E as pessoas não gostam de cumprir. Não. Eles acham que é meu. Então, para ser seu, assim, é igual eu falo e repito, eu gosto da minha casa, porque a minha casa eu abro meu portão, tá lá meus 2 cachorros na frente e no fundo, meu passarinho. Sua, né? Então é meu. É privada, né? E Pública, mesmo né? assim, Pública não, os vizinhos coletivo. do lado tem hora que dá trabalho. Porque eles querem pôr som muito alto e aí não dá, né? Você quer dormir, você quer descansar. Agora, imagina num condomínio. Nossa. Então, o condomínio ele tem regras para isso mesmo, para ser cumprido, né? E sabe, Tecla, também, até complementando o que a Maria disse, nessa mesma reunião de condomínio, de 184 unidades, tinha tipo 23, 24 pessoas na Assembleia. Então. Vai ninguém. Exatamente. Então, vou pegar o gancho, tanto que a Maria falou, como você falou. Tá. Se a gente está indo para um local morar, a gente tem que se preocupar em saber como nós somos. Sim, boa. Primeira coisa, né? Sim. Eu funciono bem com o cachorro que está latindo do meu lado? Eu funciono bem com criança? Eu funciono bem na cobertura, com vento e chuva? Eu funciono bem lá embaixo no garden, onde vão jogar as coisas lá de cima? Não, eu não funciono. Eu preciso de uma vaga mais, assim, um pouco mais larga para eu fazer a minha baliza? Ou eu posso comprar um carro maior num prédio que a vaga é mínima? Tudo você tem. Né? Você tem que saber. Porque é um local que você vai, e isso é um contraponto aos
funcionários, os colaboradores. A gente está trabalhando no lugar que é lar. Sim. É nosso local de trabalho, num ambiente que é de descanso. É verdade. Então, quando a pessoa chega e fala, ela passa na portaria e pergunta assim para o porteiro, na rua, tem apartamento para alocar? Aí o porteiro fala, olha, eu estou sabendo que tem um lá no 7º andar. Ah, mas e como funciona aqui? Tem elevador? E aí começam as perguntas, como se o porteiro fosse um corretor. Corretor de imóvel. Exatamente, né? E aí a pessoa se encanta por algumas informações. Ela aloca, né? E aí ela vai para esse condomínio. A primeira coisa que ela se impacta é que não tem o que ela gostaria, que seria 2 elevadores. Porque tem só um elevador de serviço. E ela não pode ir com cachorro porque ela é alérgica. Pronto. Começam daí. Aí vai tirar, vai sair fora? Não. Já fez o contrato? Já fez o contrato, não sei o que lá. Aí o que acontece? Entra na outra linha, que é ir em assembleia somente para fazer reclamações. Só. Exatamente. Nem isso. Né? Ela não está lá como um papel do tipo, puxa, eu devia ter pensado isso, como que nós podemos fazer? Olha, então vamos fazer o seguinte, na parte da manhã de tanto a tanto desce o PET, na parte da tarde, o que você acha, síndica, a gente poder fazer horas definitivas para fazer a limpeza, higienização, e quem tem... Problema chegar no de meio alergia. termo. Sem dúvida. Né? Ser Não. propositivo também. Né? Não. E aí, as assembleias ficam maçantes, porque são prestação de contas de algo que o próprio proprietário morador deveria saber mensalmente. Certo? Ele joga fora. E ele joga fora, ele não sabe. E vai levando a situação. Ou olha só o número, né? E não vê tudo aquilo que Que está sendo feito. Exatamente. Né? E quando vai na assembleia, ele vai porque ele está descontente. Sem dúvida. Então, quando você está fazendo uma gestão perfeita, você vê menos ainda. Se está 24 de 184, você vê menos ainda. Ótimo. Entendeu? E, infelizmente, eles deveriam participar muito mais. Com certeza. Primeiro porque a valorização do patrimônio passa por quem mora. Com certeza. Sim. Boa fala. Certo? Sem dúvida. Segundo, para você saber o andamento do seu patrimônio no médio a longo prazo, você precisa saber quais são as ações que vão ser tomadas, né? E se essas ações estão sendo bem feitas. Sem dúvida. Bem isso. Para depois não ir lá e só reclamar. Mas, infelizmente, isso não acontece. E por onde que normalmente eles querem essas informações? Via porteiro. Sempre pelo porteiro. Sempre via porteiro. Eu já falei para um dos meus condomínios que a próxima eu vou chamar o porteiro. Fazer a ata, falar para ele Faz fazer a ata, né? a Porque ele já ata, sabe tudo. já tá lá na frente, já antecipa todas as coisas, porque aí eles vão procurar o porteiro. É verdade. E, infelizmente, a gente não pode colocar essa responsabilidade para o porteiro. Tem né? nada com isso, gente. Não tem nada com isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam participar mais, né? Serem mais receptivas a soluções, não a só problemas, né? Ver que o condomínio é um organismo vivo, né? Então, é o porteiro, a moça da limpeza, o síndico. Com certeza. Aquele pessoal que faz a coisa funcionar e não aparece, Nossa, é importantíssimo, isso. né, cara? né? Mas você entrar dentro do seu apartamento e ter gás, água, funcionando elevador bonitinho. e energia, Aí é o que você quer, né? né? Eu pago essa coisa. Ela é uma coisa... desculpa o termo, mais umas falas lá que me dava uma tristeza. É escroto mesmo, Exatamente. Ai, sabe o que é mais dura? Eu lembro, assim, no condomínio, né? Uma moradora ficou presa quando eu era porteira. E ela chorando, ela me tira, né? E automaticamente, vamos lá, vamos socorrer ela. Ela não queria esperar chegar, porque eu chamei o que era o correto. Certo. Mas fui lá com muito carinho, não estava tão difícil, claro. Primeiro eu vi se tinha condições, né? Não era para fazer aquilo, mas fiz porque eu vi o desespero, a fobia que ela tinha de ficar ali. Ela me agradeceu na hora, muito obrigada, nossa gratidão e tal. Aí, ela queria que um primo dela colocasse o carro na garagem do morador que foi viajar. Eu falei que não podia. Eu passei a ser a pior pessoa que tinha na portaria.
Ela foi lá e falou pro síndico que eu era uma péssima funcionária. O síndico falou, não, ela é elogiada por todo mundo, por que só você? Aí ele veio perguntar para mim, Maria José, mas o que houve? Eu falei, o que houve? É assim, né? Eu não posso deixar usar a garagem de outra pessoa sem consentimento. Se ela tivesse uma carta, uma autorização do morador que foi viajar, que o primo dela poderia ir, ela tinha que passar a placa do carro do primo. Não é assim, o primo chega, buzina, tô chegando. Não. Aí ele deu risada, ele falou, entendi, regras, né? Ela não gosta de curtir regras. E aí ela esperou uma reunião de condomínio, ela virou e falou assim, não, mas o condomínio tá muito caro aqui. Aí eu acho que ele foi cansando, ele virou para ela, olha, meu anjo, lá no CDHU você vai conseguir morar com esse valor que você quer. Aqui não tem como. Com piscina, com tudo que tem aqui, você não vai conseguir. E aí acabou aquela gargalhada. Eu estava na portaria, eu... assim, né? Como porteira não podia dar risada, mas me segurei assim, né? Aí a hora que ela passou, ela falou pra mim, tá tudo bem? Eu falei, tá, sim, senhora, tal, né? Daí ela falou, ainda bem que tem você aqui, viu? Que escuta a gente. Falou, desabafou e foi embora. No outro dia tava tudo bem, passou aquilo, sabe? Mas foi muito engraçado que no mesmo tempo, olha, que ela me elogiou, porque eu salvei ela me criticou, depois ela me elogiou de novo, depois ela me agradeceu. E quando eu saí de lá, que eu fui para o sindicato, ela veio e falou para mim, parabéns, viu? Você é uma pessoa muito inteligente, por isso que você está indo para lá para homologar, fazer essas coisas. E tá vendo como é difícil a cabeça de um morador também? Sim. Uhum. Sim. Sim. Muito A complicado. cabeça do morador no mesmo tempo, que ele está assim, nossa, essa síndica é maravilhosa. Daqui a pouco ele está, não, o condomínio meu está caro. Eu quero que você faça milagre. Essa escuta criativa, eu costumo dizer que tem que ter uma escuta criativa, né? Quem trabalha nessa área condominial. Que é, a pessoa vem, normalmente ela está com alguma dificuldade fora condomínio e ela encontra um local para... Um escape para poder fazer aquele desabafo. Sim. Quando é algo que a gente pode absorver e fazer aquilo melhorar para ela, perfeito. Mas Ótimo. quando foge da nossa possibilidade e não tem a ver com o que é senso comum, mas é só individual, É só dela, né? aí a gente tem que falar, olha, eu gostaria de atendê-la, mas infelizmente eu consigo ir só até aqui. Espero que a senhora entenda, enfim, por várias situações. Mas a gente passa por essa Por esse sufoco, pela né, Teca? descrença, pela crença, pelo inconformismo, pelo desafeto e uma série de outras coisas. Você acha que tem escola melhor do que ser síndico de condomínio para aprender a administrar alguma coisa? Hoje em dia, com a sua experiência? Existe uma escola melhor do que isso? Porque assim, você administra problemas alheios e você tem que lidar com fluxo de caixa, com gente reclamando. Desde acanamento até mensalidade, a taxa condominial. Enfim, ação trabalhista. Qual que da sua visão aí? Qual que é a melhor escola que eu... Olha, eu digo para vocês que depois de 10 anos de profissão, eu aprendi como não ser um ser humano. Por quê? Eu já tive suicídio. Caramba. Dentro de condomínio. Sim. Isso é uma pauta que nossos trabalhadores sempre levantam, Eles né, sempre Maria? levantam, que mexe muito mais com o comum do que eu imaginava. Muito. Muito. Coisa tá? Então, eu já tive suicídio, eu já tive aquelas entradas com rupturas da Receita Federal para pegar as pessoas com problema na Polícia Federal. Eu já tive criança desaparecida. Eu já tive microexplosão em 2016, quando teve o vendaval que pegou aquela parte aqui do Taquaral. Já tive incêndio dentro de garagem, eu já tive incêndio em mata de área de preservação ambiental. São várias as situações que a gente passa. Mas a que mais nos deixa, como que eu vou dizer assim, desgostoso da área, por falar isso, é a palavra julgamento. Essa daí é triste mesmo, concordo Né? com você. Porque enquanto você está fazendo para o outro, para o bem do outro, ou dentro das possibilidades que você tem para fazer por outro, a palavra julgamento, ela deveria ser muito mais... Eu entendo que hoje o julgamento ele vem por desconhecimento. Sim. Né? Hoje você tem essa visão mesmo. Né? Exato. Tá. Então, se a gente for pensar, então, um prefeito. O prefeito faz a gestão de todas essas coisas dentro de uma cidade. Sem dúvida. A gente é um mini prefeito. Sem dúvida. Isso. Né? E com questões que são muito próximas.
Sim. Né? Desde o saneamento até o pessoal. Né? Exato, exato. Então, você tem que... É uma carga muito pesada de responsabilidade. Sim. O imediatismo, hoje, não comporta a quantidade de demanda, Sim, sim. né? Então, você tem o aplicativo aqui, tá? Então, eu vim aqui, vi na escada que não tem a luz de emergência, né? Já está no aplicativo. Entre você ser transparente, fazer uma cotação e pegar o melhor preço e cumprir e trocar aquela luminária, você não faz em 24 horas. Certo. Não tem, é humanamente impossível quase, né? Exato. Dependendo do porte do empreendimento, Até- ainda mais, né? Bem Então, como trabalhar essa facilidade? Então, eu costumo dizer que segurança e conveniência não dão mão. Certo, certo. Aham. Né? Faz Então, sentido. você tem que ter um entendimento sobre isso. Então, você tem o imediatismo, você tem esse problema de valores das pessoas não saberem respeitar, né? O tempo e a condição do outro para fazer a situação. Você tem... todos hoje são síndicos. Antes a gente falava, né, que era jogador, técnico de futebol, né? Todos eram um pouquinho todo técnico brasileiro de futebol. era técnico de futebol. Exato. Então, Hoje todo é hoje síndico. todos são síndicos. É verdade, né? é verdade. Isso aí. Todos. Não, porque lá no meu condomínio aconteceu isso. Ah, que absurdo. Né? Lá no meu condomínio... Mas pouquíssimos vão na Assembleia. Mas todos são síndicos. Poucos vão na Assembleia, poucos querem entender como funciona Como a funciona, dinâmica, é verdade, né? é verdade. E poucos querem fazer a gestão como síndico. É verdade. Isso é clássico. Você vai para uma Assembleia, você fala, olha, eu não quero ser síndico a mais. Aham. Quem se candidata? Ninguém. Não levanta ninguém. É só o grilo. Ninguém, né? Então, a gente fica nessa situação. Mas depois que a pessoa é reeleita, tá tudo certinho. Não, mas eu até ia, mas isso aqui trabalho muito, imagine. Mas eu ia fazer melhor, viu? Você escuta muito Sim, isso. sim. Isso que é duro, porque você fala assim, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, deixei aberto para ver se alguém quer, ninguém quis. Tô aqui, vou fazer um ótimo trabalho de novo e alguém fala assim, você nem acabou de ser, você tá escutando isso, isso dói tanto, porque magoa, a pessoa tá fazendo um bom trabalho, tá se esforçando e larga metade da vida, ou até mais da metade para Nossa. trás para fazer um Com bom certeza, trabalho. com certeza. 24% de dedicação. Total, porque muita domingo, coisa. o povo reclama, principalmente sabe domingo. Porque o pessoal tá em Porque o povo casa. tá em casa. Aí é o prédio, o WhatsApp do prédio queimando. Eu fico, gente. Sim, sim. O síndico também tem família, sabe? Não, e é importante as pessoas entenderem que existe essa figura. E eu, depois de um bom tempo, que eu entendi que não dá para levar pro pessoal. Não dá, né? Não dá, se você mesmo. levar, você fica doente. Você fica doente. isso É uma que a Maria profissão como qualquer um e as pessoas precisam entender que existem essas limitações, disse. Aham, mas existe a boa vontade de resolver. Claro. Então, pronto. Já é o começo. Já é o começo. É né? verdade. Não é fácil, não. É, pelo amor de Deus, né? Difícil demais. Eu ficava assim, eu falo da Assembleia, mas também foi minha primeira. Eu nunca tinha ido em Assembleia. Tá. Mas agora eu vou ser um assíduo frequentador. Porque é muito fácil a gente jogar a carga de responsabilidade, que eu pago um boleto de R$500, jogar a carga de responsabilidade para outra pessoa. Sim, é é muito isso. fácil. E é umas coisas absurdas que as pessoas querem. É um negócio que eu fico, gente, isso não cabe, mas não cabe talvez nem na sua casa. Porque que Isso. vai aqui? Então, por exemplo, o que a Maria falou, né? Ela falou assim, eu entro na minha casa, tenho os 2 cachorros e tô lá na minha casa, né? Beleza, mas você tem que pensar na sua casa que você tem que pintar, que você tem que fazer a Exato. manutenção, né? Toda aquela logística dentro da sua casa Sim. na rua. Aí você vai para dentro do condomínio, você gostaria de Exato. fazer, mas não é no seu tempo. Então, não adianta você colocar uma maquita para cortar uma pedra Porque não às pode. 7 horas da manhã. Não dá, Não dá. né? É bem isso. É isso que eu falo, assim. Aí o que acontece? O pessoal não quer respeitar regras. Regras. Tem que ter regras. Regras. Em tudo a gente tem regras. Sim, sim. E aí vem o jeitinho, né? Não, vamos burlar ali. Vamos burlar, não vamos fazer, isso não pode aparecer, né? A primeira coisa que acontece quando está fazendo obra. Ah, mas vai pintar, não vai fazer barulho. 17h30. Liga para a portaria. Olha, vai acontecer isso. Aí o porteiro liga. Tecla, o que está acontecendo? Pode liberar, não pode liberar?
Sabemos as regras, né? Não é questão de pode fazer, não pode. A regra é essa. Não, mas eu sou tão boazinha, nem assim, não tem jeito, né? Não é bem isso? Nossa. Não, e assim, hoje a gente está aí agora vendo nosso avanço com tantas coisas que estão acontecendo da parte da tecnologia, você faz uma compra, né? E você espera chegar na sua casa. Mas você não tem um espaço programado naquele prédio para você receber, por exemplo, pneu de trator. Eu já recebi. Pneu de trator. Ah, você pode deixar no salão de festa? É só um tempinho. O cara vai para a fazenda dele depois de 10 dias. Rapidinho, um pneu de E trator. aquele pneu de trator lá. Aí vem uma cama, box. Aí você, quando você vai ver, você tá com um mini estoque no salão de festa, se Aí deixar. veio o morador e falou, eu quero fazer uma festa, isso daí. Exato. Não precisa muito. Se você tá passando na portaria, deu 18 horas e você vê uma cama entrar, na hora, Já vai hora. tocar. É bem isso. né? Então você tem que seguir. Você tem que fazer o exemplo. Não tem como. Entendeu? E Não até dá. a primeira conversa tá muito boa, né? Mas a gente está quase chegando no nosso horário. Mas eu queria saber, até uma das últimas questões, já pegou um desafio assim que você olhou e falou assim, meu Deus, isso daqui não tem escapatória, já era esse condomínio. Peguei. Mas conseguiu? E Peguei. qual que foi a sua primeira atitude primeira e segunda, vai? Quando você assumiu ali? Você viu o tamanho, quer dizer, você deve ter visto o tamanho do buraco antes, né? Mas qual foi? Normalmente isso acontece quando você pega uma implantação de condomínio, Implantação de condomínio. que é a entrega da incorporadora ou da construtora para os moradores. Legal. Né? Então, eles vêm com uma carga de expectativa Gigantesca, né? para pegar a chave. Se não vier com atraso, tá tudo muito bem. Se vier com atraso, Já chega todo mundo. você já chega com todo mundo. Com, por exemplo, a marcenaria já está pronta há 60 dias. Não sabe aonde colocar aquele armário e o apartamento não tinha sido entregue ainda. Então, você já entra com uma carga pesada. Imagina. Bom, chegar lá nesse empreendimento e fazer a coisa funcionar com alguém novo, né? Então, você tem o porteiro novo, o elevador novo, as pessoas são novas, procedimento. Então, você tem que chegar e colocar a situação como uma forma de planejamento. Certo. Olha, seus procedimentos de obra são tanto, o horário do regulamento é tanto, os documentos são tanto, e a gente vai contratar a empresa assim, 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 e vamos fazer funcionar. Planejou? Planejou, beleza. E, junto disso, o período de garantia de uma construtora de obra. Dá muito pepino? Muito pepino. Meu Deus. Porque as pessoas têm, lógico, exceções, mas vende uma coisa e entrega a outra. Sim. E nessa confusão, o que você tem planejado como uma planta que lá passa aquele cano e na hora da execução aquele cano não está lá e vai furar e vai começar a faltar água. E aí precisa fechar. Então, são várias situações. Então, essas são duas Que são de difíceis. implantações, são bem difíceis. Que você tem que estar tudo muito documentado, começar certo. Aham. Esse é o grande lance, começar certo, Aham. tá? E é difícil, né? Começar Mas certo. é muito difícil, porque o engenheiro, né? Você já viu, vamos dar só um pouquinho aqui, não vai dar problema. Aí o outro pedreiro fala, por sua vez, já deu pra passar o reboque aqui. Sim, vai indo. Aí o outro azulejista, aí eu vou pôr o azulejo assim que deu pra disfarçar. Exato, O morador chega e fala, que porcaria é essa Vou que me colocar minha entregaram? prateleira lá. Mas né? Aí eu vou furar lá também. Você já viu implantação que foi mais tranquilo? Te pergunto Sim. isso que eu acabei de comprar um apartamento na Atlanta. Tem sim, tem implantações que são mais tranquilas. E aí vai muito pelo nome das construtoras, né? Ah, entendi. Que tem esse cuidado da pré-venda e Entendi, pós-venda. pós-venda, Né? entendi. Muitos atendem com muito critério essa garantia. Legal, Né? legal. Mas é uma coisa que todos os proprietários que compram imóveis na planta ou estão a comprar, que precisem ficar atentos. Fica atento. Em relação a isso, porque é um direito, Com né, que se certeza. tem. Com certeza. E um outro grande desafio que eu tive foi quando eu tive a questão da microexplosão num condomínio, onde estilhaçou o parapeito Caramba. de várias unidades. Caramba. Tinha todo o jardim tinha caco de vidro Caramba. no lago.
A gente tinha expatriados nesses condomínios Nossa. e que não podiam mais usar área comum, então eles cancelaram o contrato. Aham. Então a gente teve que começar do zero. Caramba. E foi num momento que não tinha nem telha em Campinas, né? Aham. Porque toda Campinas ficou Tudo destelhado, ficou né? destelhado. E aí a gente Que teve horror. que encontrar algumas alternativas para poder fazer a gestão. Então foi um desafio. Foi um desafio. É um desafio. Que legal. Viu quanto desafio, né? Vi. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar com ela quando começar a receber a chave pra ela implantar o condomínio. Mas ela faz curso também, Você vai me gente. Olha ajudar os quando eu cursos, vou- né? Teca, Tô à disposição. Vou contactar você quando começarem os movimentos de implantar o condomínio. Porque eu tenho certeza que começar bem faz toda a diferença. Toda a Faz. diferença. Né? Toda. a diferença. Tenho Toda. certeza disso. Não pode deixar e começar mal, tem que começar bem. E o Sim. povo gosta de fazer coisa errada, né, Marisa? Adora, Reunião de né? condomínio tem um povo que vai só pra encher o saco. Tem uns que é uma vez. Mas tudo que é bom dura Pouco, mas ela ainda não deixou o contato aqui. É ó. verdade. Pode É, deixar, desculpa, deixe seu procurarem contato, fale você. aquilo que você queira, né? Sobre pra te encontrar. Mídia social, telefone, enfim, Então o que você vamos quiser. lá. Bom, @F5 Tecla. O nome da empresa é F5 Tecla. F5 é a tecla que atualiza no condomínio. Ah, legal. Aquela de atualização do Windows, Do computador. do computador. Então eu coloquei F5 e aproveitei o nome. Legal. Então fico à vontade caso algum síndico ou até colaboradores que estão nos assistindo tenham alguma dúvida Legal. que eu possa estar colaborando com isso. Perfeito. Tá? Maravilha. Muito obrigada pela proposta de vocês. isso. Muito sucesso. É um tema que é muito gostoso. Eu gosto muito de falar, Nossa, né? também. Delícia. E tem muito assunto. O repertório é grande para a gente Ixi. poder bater bola aqui. Voltará outra vez, né, Maria? Voltará, com certeza. É isso Muito mesmo. obrigada. Pode assim, quer mandar beijo pra alguém, mande. Aproveita o momento. Aproveita o momento. Olha, eu quero, inclusive, mandar um abraço grande para todos os colaboradores dos meus condomínios. Ótimo. Aí, Porque pessoal. sem Aí sim. eles, É isso. eu não conseguiria ter uma trajetória com bastante coisas positivas. Eles legal. são realmente o meu alicerce lá dentro do condomínio. Bacana. Bacana. Gabriel? Bom, é isso. Mais um dia, mais um programa, né? Estamos Ótimo, aí, hein? ótimo programa. Foi um prazer te conhecer. Aprendi muito. Tecla, foi muito bacana mesmo. Me deu aqui uma abrangência legal, até pelos desafios que eu vou ter agora. Gostamos de pessoas que pensam nos trabalhadores, tá? Gostamos muito. Queremos aí o Sinconed mais uma vez, né? Digo pelo que a Maria José me dá sempre abertura para isso. A presidência dela é sobre diálogo. É sobre conversa, é sobre transparência, né? E é isso que nós estamos aqui. Conte conosco. Foi um prazer, espero vê-la novamente, verei com certeza. E passo a bola para minha querida presida terminar o programa. Eu te agradeço mais uma vez. Fica aqui para o convite para você voltar mais uma vez. Obrigada. Vamos fazer cursos aí. Vá nos visitar no Sim. Sinconed, ali na rua Dona Libânia, tá? 2137, atrás da CPFL aqui no centro, tá bom? Tomar um Perfeito. café com a gente. E fica aqui o meu abraço a todos que estão nos ouvindo. Uma boa noite, um abração, pessoal. Daqui a pouco estamos em agosto, hein? Um abraço, solta a nossa música. Beijo, tchau. Tchau.